Olá pessoal, já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde, iniciando o programa agradecendo mais uma vez a audiência de todo o nosso Brasil, vocês que nos acompanham aí pelas plataformas digitais, pela parabólica através do canal 321, muito obrigada pela sua participação, por sugestões de pauta, inclusive, que vocês nos mandam pra gente, vocês podem continuar fazendo isso, fazendo acontecer o Viver com Fé e Saúde, meus queridos. Então, muito obrigada pelo seu sim aqui para a TV Imaculada, recebendo o Viver com Fé e Saúde na casa de cada um de vocês. Para iniciar o nosso programa, nós vamos falar do Viver com Fé. Nós vamos ouvir agora a palavra que o diácono Alain Barbosa, que está conosco agora no mês de fevereiro, ele que é da paróquia Santa Clara, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ele traz uma mensagem do tempo da Quaresma, esse novo tempo litúrgico, gente, que nós já estamos vivenciando, sobretudo em nossa Igreja Católica, né? Vamos acompanhar a palavra do diácono Alain? Olá, Cláudia, tudo bem? Viver com fé. É essa a nossa grande esperança para o nosso tempo quaresmal. A fé aliada à esperança, a esperança aliada à fé. Não dá para viver separadamente. Elas estão intimamente ligadas. Especialmente neste tempo quaresmal, nós vivemos a grande esperança da ressurreição do Cristo, né? Que é necessário passar, né, pela morte, como o Evangelho segundo Mateus nos relata, em que ao Jesus revelar, né, o sofrimento do Cristo, Pedro vai adverti-lo: não, Senhor, não vamos deixar, mas é necessário, né, que passe por todo esse tempo. Como nós já dissemos nos programas anteriores, este tempo quaresmal é o tempo em que nós vivemos, né, essa capacidade cristã da conversão. Propício, é o tempo de conversão. O roxo na liturgia, né? A semana passada nós falamos do jejum e hoje nós vamos falar também da penitência. Então, a penitência aliada à esperança. Por que nós vivemos a penitência? Primeiro motivo, por amor. É esse o motivo da nossa penitência. Não é uma obrigação, não é um preceito apenas, mas é uma resposta de amor. Então, todas as vezes que eu respondo por amor, com amor, estou vivendo essa esperança da minha fé. Olha que bonito, não é verdade? É muito bonito quando a gente coloca em prática toda essa penitência. Então, mortificar algumas vezes, né, a carne, né, seja pela capacidade que eu tenho, né, de renunciar durante o tempo quaresmal. Tem gente que faz durante o tempo todo, os 40 dias, por exemplo, né, vou dar apenas um exemplo, se abstém de comer carne vermelha. Então, nós somos convidados, e daí já vem para o tema da outra semana, você não perca, nos abstemos da carne vermelha e com esse valor que consumiríamos a carne vermelha, então a gente faz uma reserva daquele valor para dispensar inteiramente para a caridade. Isso! Então, no próximo tema, nós trataremos sobre a caridade. E agora, querido irmão, querida irmã, peço que você pense, né, como você pode viver essa penitência do tempo quaresmal para se aproximar ainda mais da conversão. Segundo São Paulo, conversão é metanoia, mudança de pensamento, mudança de comportamento. Um grande abraço, fique com Deus, Deus te abençoe e salve Maria Imaculada!
Diácono Alain Barbosa, muito obrigada por sua participação mais uma vez, né? Aqui no Viver com Fé e Saúde. E eu quero convidar a todos vocês para juntos acompanharmos o vídeo do tema desta semana. Qual será o tema da semana? Vamos acompanhar? No programa de hoje vamos falar da campanha da Fraternidade 2024, que dentro do caminho penitencial da igreja, propõe também durante a quaresma um convite de conversão à amizade social e ao reconhecimento da vontade de Deus de que todos sejam irmãos e irmãs. Com o tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs, a campanha nos convida a enxergar a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, em um caminho de verdadeira penitência e conversão. Isso aí, pessoal. Viram só? Fraternidade e amizade social é o tema da campanha da Fraternidade do ano de 2024. E nesse tempo quaresmal, claro que a TV Imaculada não ia ficar de fora. Íamos colocar essa reflexão em toda a nossa programação sobre essa temática, né? E o Viver com Fé e Saúde também está aqui para falar sobre esse tema tão relevante para todos nós, enquanto comunidade que somos, enquanto igreja que somos, né? E o nosso convidado, nós estamos muito felizes por recebê-lo novamente aqui no Viver com Fé e Saúde. Ele que recentemente esteve aqui comigo falando sobre o missal, vocês lembram, sendo assim, vocês já sabem de quem é que eu estou falando. Ele já esteve também de volta já no Viver com Fé e Saúde, no quadro Viver com Fé. Foi um programa assim maravilhoso que ele trouxe pra gente, que é o Padre André Nogueira, que já está aguardando ali. Padre André Nogueira, como vocês bem sabem, é secretário executivo da CNBB Oeste 1 e vai trazer pra gente sobre esse tema tão relevante para todos nós, sobretudo enquanto sociedade, que é a campanha da fraternidade. Eu convido todos vocês a reunirem em família aí, porque é para todas as idades, para a gente poder falar sobre a campanha da Fraternidade 2024, Fraternidade e Amizade Social. Bacana o tema da semana, não? Fiquem por aí, porque agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, estão todos reunidos aí em casa para poder acompanhar o programa dessa semana? Isso aí, nós estamos falando sobre campanha da Fraternidade 2024 com o tema Fraternidade e Amizade Social. O nosso convidado já é sócio aqui do Viver com Fé e Saúde, esteve conosco recentemente falando sobre o missal. Ai, vocês já devem saber de quem é que eu estou falando, isso mesmo, do Padre André Nogueira. Ele que é secretário executivo da CNBB Oeste 1. Padre André, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Viver com Fé e Saúde, querido. Obrigado, Cláudia. É uma alegria estar aqui na TV Imaculada mais uma vez, colaborando, trazendo aí uma conversa, uma meditação, a respeito especialmente desse tempo que a gente está vivendo e, de modo especial, o modo como a igreja no Brasil vive esse tempo, que é a campanha da fraternidade. Exatamente. E conta pra gente, padre, como é que surgiu a campanha da fraternidade? A campanha da fraternidade ela é uma iniciativa da igreja no Brasil. E ela nasceu de modo muito bonito, né? Foi lá no Nordeste, mais especificamente na Arquidiocese de Natal. Olha. O ano era 1962 ainda, né? Na época, Dom Eugênio Salles era arcebispo de Natal. E na cidade de Nísia Floresta, um grupo de padres propôs ao arcebispo de unir a quaresma, o tempo da quaresma, vivido pela igreja já há milênios, né, a preparação para a Páscoa, a um tema social, a um tema relevante a respeito das problemáticas da sociedade, dos bairros, da cidade. E aí o arcebispo aceitou e foi uma experiência muito boa. E aí, a partir dessa experiência da Arquidiocese de Natal, de alguma forma, as dioceses ali do Nordeste assumiram também essa temática, essa proposta, e no ano de 1964 foi aí então que a igreja no Brasil todo, todos os bispos, né, reunidos em assembleia, aprovaram então o início da experiência de uma campanha da fraternidade em âmbito nacional. A campanha da fraternidade então nasce um pouco nesse sentido, de uma experiência muito local,
mas que logo acaba sendo assumida pela igreja toda no Brasil. Lembrando então que de fato ela nasce do coração dos próprios bispos, quer dizer, ela tem um sentido pastoral, porque o bispo ele é o pastor da igreja, né? Então, se alguém perguntar, como você perguntou, como que nasceu a campanha? Ela nasceu do coração dos bispos da igreja no Brasil. Que traz luz à realidade daquele momento que a comunidade, de uma forma geral, no Brasil está vivendo, não, padre? Esse é o objetivo principal, porque todos os anos, a cada ano, é um tema, a campanha da fraternidade, de uma realidade social que todos nós vivemos, não, padre? É como se fosse assim, acorda a comunidade, né? Vamos fazer uma reflexão e, sobretudo, um trabalho voltado a este tema, e é exatamente isso, para que não sejam esquecidos a importância, sobretudo, nós, né, como leigos, né, junto à igreja, diante da comunidade, não? Isso, exatamente. E também é porque o tempo da quaresma, ele é o tempo de conversão. Tem até uma canção muito conhecida, né? Então, ele é o tempo em que, chamados pela palavra, convocados pela palavra de Deus, nós nos dedicamos mais ainda à leitura da palavra, à meditação da fé, ao conhecimento do Evangelho e à preparação para celebrar a Páscoa. Então, a partir dessa experiência, que começou então, esse ano completa 60 anos, né, a experiência da campanha, a igreja aprofunda mais ainda esse chamado à conversão de olho nas problemáticas da sociedade. Até porque a gente deve entender que a fé não está desligada da vida. Exatamente. A ligação fé e vida é fundamental. Você trabalha fé e saúde, não é? Então, quer dizer, a fé, ela está ligada às problemáticas da sociedade, da vida social. E ao longo desses 60 anos, então, a igreja no Brasil sempre esteve atenta a essas realidades, a essas problemáticas, às vezes até de forma profética. Sim. Por exemplo, nós tivemos campanhas que trataram sobre a questão da água, nós tivemos campanhas que trataram sobre as pessoas com deficiência, tivemos campanhas que trataram da família, sobre a questão dos excluídos, então assim, os povos indígenas. Então a igreja no Brasil, ela de alguma forma se antecipou a questões que nós vivemos hoje. Por exemplo, a problemática da água. Vivemos hoje, sabemos o quanto é grave essa questão. E já há muitos anos a igreja propôs numa campanha da fraternidade a questão do cuidado com os recursos hídricos, né, a riqueza que nós temos, mas que está ameaçada. Exato, um trabalho assim fantástico de conscientização da nossa igreja para com a comunidade, né? E esses temas, por exemplo, todos esses que você falou, como é que eles são escolhidos, padre, no decorrer do ano, para que aquela campanha daquele ano seja aquele tema? A verdade é que, na verdade, são os próprios bispos, né? Então, existe um grupo, uma comissão de peritos, uma comissão de teólogos, de gente que está sempre de olho nas situações da sociedade. E aí os bispos na Assembleia, eles vão ter Assembleia agora em abril, todo ano os bispos do Brasil se reúnem em Assembleia, lá em Aparecida, no Santuário Nacional, e aí todo ano eles votam, existe uma votação mesmo, né? Então se coloca lá as propostas, né? Para o ano de 2024, a proposta é tal, existem outras propostas, e aí tem uma discussão, tem uma conversa, um diálogo, às vezes até acalorado, e aí eles então fazem a escolha do tema da campanha, né? Então, como eu disse, a campanha nasceu do coração dos bispos e continua no coração deles, né? E por que para este ano, essa reunião, essa proposta, o tema escolhido foi este, fraternidade social, padre? Na verdade, o que acontece é assim, o Papa Francisco, ele escreveu uma carta encíclica chamada Fratelli Tutti. Essa carta, esse documento, nesse documento, o Papa ele fala sobre a necessidade de aprofundar as relações sociais no mundo, né? Porque a gente fala muito das nossas amizades pessoais, mas é preciso pensar que a sociedade é construída sobre uma amizade social, um desejo de construir um mundo melhor, uma sociedade melhor, né? Então, o bem comum, ele está baseado, ele está fundamentado numa relação social muitas vezes difícil, muitas vezes até baseada em ódios, né, em situações de conflitos. No mundo de hoje isso é muito presente. Então, a partir dessa inspiração do Papa Francisco, os bispos começaram a pensar que tal uma campanha da fraternidade no Brasil pudesse trazer essa temática que o Papa já havia levantado, né, fraternidade e amizade social. O Papa já levantou, então, que tal
trazer para uma campanha da fraternidade essa temática. Foi aí então que foi escolhido, a partir dessa inspiração do Papa Francisco, mas de olho na realidade brasileira. Por exemplo, quem de nós já não ouviu falar das polarizações, Sim. dos discursos de ódio, Sim. das situações, por exemplo, das falsas notícias, da desinformação, não é? E mesmo das situações de violência que cada vez mais tem assustado, tem feito, aliás, né, como que se a gente vivesse de modo um pouco acanhado, assim, um pouco amedrontado, né, na sociedade. Então, quando a campanha propõe essa temática, ela na verdade tem em vista o bem da própria sociedade brasileira. Sem dúvida, né? sem dúvida alguma. Sendo assim, um dos objetivos e metas deste tema da campanha é levar a todos nós a conscientização dessa realidade, não, padre? Exato. A primeira coisa que a campanha faz, né, é olhar a realidade. Sim. Então, o método é ver, julgar, agir, né? Ver, iluminar e então propor, fazer propostas de ação. Então, o primeiro passo, sendo o ver, a olhar a realidade, é de fato conhecer o que está acontecendo com a sociedade brasileira. Por que a gente vive uma sociedade de pessoas acuadas, não é? Sim. Por que essa sociedade, de alguma forma, está marcada por esses discursos de ódio, por essas relações conflituosas? E aí é claro que uma das questões certamente vai ser a das redes sociais, o modo como as pessoas lidam com a rede social, o mundo digital, o mundo virtual, não é? E também o modo como as pessoas se relacionam entre si, né? O modo como a gente também vive as nossas relações de amizade e também as nossas relações sociais que vão além Sim. daquelas pessoais. E aí a gente vai olhando os âmbitos da sociedade, as comunidades, a própria sociedade e o mundo da política, por exemplo. Então, tantas realidades, né, tantas situações da realidade mostram uma sociedade que vive baseada na inimizade, nos conflitos, e que isso precisa de uma palavra. É preciso que uma palavra a palavra de Deus que vai iluminar, possa ajudar a sociedade, possa ajudar as próprias comunidades a repensar as suas atitudes. Sem dúvida alguma, até porque na verdade é uma campanha nacional, ou seja, todo o Brasil falando, né, em relação a esse tema, em relação a essa campanha que é tão importante para todos, não? Sobretudo aqueles que estão mais distantes, né, por exemplo, de uma rede social, mas também tem um recorte para ser falado, cuidado, olhado, não, padre? Até porque a campanha, ela acontece no tempo da Quaresma. E ela como os bispos gostam de dizer, ela é um jeito brasileiro de viver a Quaresma, né? Então, ela nasceu na Quaresma, ela nunca abdicou, nunca rejeitou a Quaresma. Pelo contrário, a Quaresma tem tudo a ver com a campanha e a campanha tem tudo a ver com a Quaresma. Sim. Né? E como a igreja no Brasil todo, a igreja no mundo todo, todas as comunidades, das maiores às menores, vivem o tempo da Quaresma, caminham durante o tempo quaresmal para renovar a fé e celebrar a Páscoa, então a campanha, as temáticas da campanha, os objetivos da campanha ali colocados a cada domingo, a cada semana, nos grupos de família, nas várias atividades que são propostas pela campanha da fraternidade e pela própria caminhada quaresmal, então a gente quer atingir a todos, né? Sim. Mas é claro que quando se fala, por exemplo, dessa questão dos conflitos, da falta de diálogo, das situações de ódio, de discursos de ódio, de desinformação, hoje em dia é muito difícil você achar que uma pessoa não foi atingida por isso. De alguma forma, todos somos atingidos Exatamente. por essas problemáticas, por essas situações conflituosas. Sem né? dúvida, sem dúvida alguma. E assim, acaba atingindo os diversos segmentos, né, da sociedade, como você bem colocou, buscando sempre promover solidariedade e fraternidade, não, padre? A campanha sempre teve esse mote, né? Esse objetivo. Tanto que o primeiro nome dela é fraternidade. Né? Então, a busca é de vivência de fraternidade. Fraternidade Sim. significa que nós somos irmãos. Nós somos irmãos e irmãs. Sim. Somos filhos do mesmo Pai, caminhamos na mesma fé, buscamos o encontro com o Senhor, a redenção. Então, a vida de fraternidade é sempre um chamado da campanha. Né? E depois, a partir da vida de fraternidade, do apelo à fraternidade, é que vem, então, a temática específica para cada ano. Esse ano, amizade social. De alguma forma, um tema chama o outro. Né? Fraternidade requer, de alguma forma,
que nós olhemos para as nossas relações sociais de modo que a gente possa construir um mundo de maior amizade, de maior profundidade, de maior contribuição mútua entre as pessoas. E sem sombra de dúvida, sendo assim, a gente também está falando daquele respeito, né? De respeitar o outro, porque as pessoas, quando você me traz a questão, por exemplo, da rede social, que muito se fala, né? Nossa, mas hoje é tão cheio de mimimi, hoje não pode falar nada, que as pessoas já vêm com essa enxurrada. Então tem a questão de respeito também, sobretudo da opinião do outro, e que nós somos diferentes, não, padre? Exatamente, né? Porque embora a rede seja chamada social, né? A verdade é que muitas vezes o ambiente virtual, ele nos isola. A gente acaba ficando isolado, ou então na nossa própria bolha, né? Na nossa própria ilha. As pessoas que pensam igual, as pessoas que concordam conosco. E aí, então, a dificuldade é justamente abrir esse olhar, né? Ampliar esse horizonte, ou como o próprio Papa gosta de dizer ultimamente, alargar a tenda, né? Deus armou a sua tenda entre nós e a tenda de Deus é aberta, é larga, né? Então, esse olhar mais ampliado, e esse é um grande desafio no mundo virtual, especialmente no ambiente das chamadas redes sociais. Exatamente isso. Aguarda só um instantinho. Nós estamos conversando, gente, com o padre André Nogueira e estamos falando sobre a campanha da Fraternidade 2024, Fraternidade e Amizade Social. Mas agora precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Aqui estamos de volta com o programa Viver com Fé e Saúde. O tema da semana, Campanha da Fraternidade 2024. Olha aí, Fraternidade e Amizade Social. Nosso convidado, Padre André Nogueira, ele que é secretário executivo da CNBB Oeste 1, já trouxe várias informações acerca do tema da campanha, acerca do porquê da campanha da fraternidade. E agora, padre, eu volto te perguntando, assim, em relação aos desafios, porque para tudo que a gente vai fazer, vai desenvolver, claro, tem os desafios para serem enfrentados, né? E quais são os desafios enfrentados para ser implantado nessa campanha? A campanha da fraternidade, ela enfrenta alguns desafios desde quando ela surgiu, quer dizer, há 60 anos atrás, né? Primeiro é a respeito dessa confluência, dessa identificação, dessa harmonia, né? Entre a campanha e a quaresma. Então muita gente questionava, até hoje ainda questiona, diz, mas para quê? Atrapalha a quaresma, a gente deveria valorizar mais só a quaresma, né? Então, às vezes, algumas críticas nesse sentido. Não é novidade. Ao longo desses 60 anos, sempre teve essa crítica. E os bispos, de modo muito sereno, sempre responderam assim, que a igreja, ela nunca abdicou da ligação entre fé e vida. E principalmente quando nós falamos da conversão, do chamado à conversão, do jejum, da esmola, da oração, que são os três eixos, né, do tempo da quaresma, como nós podemos falar disso sem olhar para a realidade social, né? Sem olhar para as problemáticas da vida social, da sociedade brasileira, tão ferida, tão marcada por desigualdades, por miséria, por situações de exclusão, enfim, de injustiça mesmo. Então não há como você tratar, você celebrar, você caminhar durante o tempo quaresmal sem que você perceba essas situações contraditórias no tecido social brasileiro. Então, na verdade, esse argumento, né, essa crítica muitas vezes que a gente ouve por aí, ela não tem sentido se nós formos lá no mais profundo do significado da própria quaresma, né? Então, quando alguém diz assim, para que a campanha da fraternidade em relação à quaresma? Na verdade, nós deveríamos nos perguntar como celebrar a quaresma sem olhar para as nossas relações sociais. Como celebrar a quaresma sem perceber as injustiças do mundo de hoje. Outra situação, e isso aí toca diretamente o tema da campanha, é aquela que vem do ambiente virtual, do mundo digital, né? A gente já falava sobre isso. Porque, de fato, hoje em dia, esses discursos de críticas, até de desinformação a respeito da campanha, eles encontram no ambiente virtual um terreno muito fértil. Por quê?
Porque é muito importante que a gente abra os olhos para isso. Aquilo que viraliza na rede social quase sempre vai ser um assunto polêmico, quase sempre vai ser um assunto conflituoso, vai ser assim aquele assunto de briga, né? Sabe aquela história que a briga chama mais atenção do que a amizade, né? A paz, a guerra chama mais atenção do que a paz. Então, fique atento. Quando você vê um discurso de ódio, quando você vê lá um blogueiro famoso, né, um youtuber famoso, enfim, um influencer famoso, falando mal dos bispos, falando mal do Papa, criticando a campanha da fraternidade, cuidado, porque na verdade quem é o objeto, quem é o produto que essa pessoa está vendendo e ela está ganhando dinheiro com isso, é você. Exatamente. É você mesmo, é a sua audiência, é o seu like, é o seu engajamento. Exatamente. É isso que gera, na verdade, o interesse daquela pessoa que fica ali atrás daquela polêmica, né? É uma pena essa situação. Então, a campanha de fato também vai chamar a atenção para isso. Quer dizer, hoje em dia, a guerra, o conflito, as divisões, as críticas infundadas, elas geram dinheiro, elas geram lucro, né? E muita gente está lucrando em cima disso. Então está na hora, está mais que na hora da gente rever as nossas relações, o nosso modo como lidar com esse mundo, com esse ambiente, em vista do tema da campanha, né? Fraternidade, amizade social. E aí o outro desafio, né, e aí eu acho que concluo, pode ser que tenhamos outros, é colocar em prática na vida da comunidade, né? Então, perceber, ora, o tema da campanha é esse, a gente vai falar dos materiais, né? Então tem muito subsídio, tem muito material para você poder trabalhar, para os diversos grupos. Então as comunidades, os párocos, as coordenações de pastoral das paróquias, os diversos movimentos precisam também pensar como nós vamos celebrar, como é que nós vamos viver melhor, como é que nós vamos meditar, organizar a reflexão do tema da campanha lá na nossa realidade, na nossa comunidade. Exatamente. E quando você traz essa fala em relação aos principais desafios, nos faz pensar de que a campanha da fraternidade é feita por cada um de nós, não, padre? A gente não precisa, na verdade, estar neste recorte, nessa posição de ser, por exemplo, responsável por tal atividade, mas enquanto família, enfim, nós podemos fazer isso no nosso meio familiar, no nosso meio social, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja, porque a gente pode levar essa fala, não? Exato, Já faz algum tempo, né, que na parte do agir da campanha, lembro que a temática da campanha ela é sempre trabalhada nesses 3 âmbitos, né? Ver, iluminar, julgar a partir da palavra de Deus e agir. E já faz algum tempo que a campanha traz essa parte do agir em 3 âmbitos, em 3 realidades, né? Primeiro, a realidade pessoal. Então, cada pessoa deve pensar como eu vou viver bem a quaresma e como eu vou compreender na minha realidade pessoal, no meu universo pessoal, né? Porque cada pessoa é também um universo pessoal, né? De relações, de amizades, de inimizades, né? Então, de conflitos, mas também de situações construtivas, né? Como é que eu vou viver bem, aproveitar bem para a minha vida pessoal essa temática. Depois, o outro âmbito é o âmbito da comunidade. Então, mesma coisa, toda comunidade tem aspectos construtivos, belezas, valores, não é? Por menor que seja, por mais simples que seja, uma comunidade, ela sempre tem riquezas, né? Ela sempre tem coisas maravilhosas, assim, belezas, né? Belezas e bondades. Mas ela também tem dificuldades, às vezes tem conflitos, fofoca, situações de desentendimento, né? Pequenas guerrilhas ali dentro de uma comunidade. Vaidades, disputa por poder, né? Então a gente vai encontrar no seio da comunidade também desafios e então vamos viver na nossa comunidade o tema da campanha. Como é que a gente pode aprofundar a amizade social na vida da nossa comunidade? E aí o outro âmbito, que é bem mais desafiador, é o âmbito social, né? É o âmbito da sociedade como um todo. Os diversos atores sociais, o cidadão em si, né? O cidadão que tem direitos e deveres, as autoridades públicas de todas as esferas, né? De alguma forma, todos também precisam perceber as coisas boas,
pensemos nos municípios, né, do nosso Brasil aí, grandes, pequenos, né, do interior, do litoral, da Amazônia, do Pantanal, enfim, então toda a sociedade, de alguma forma, ela tem enormes riquezas, Sim. ela tem belezas maravilhosas, mas certamente tem desafios, desigualdades, conflitos, né? Isso. Situações conflituosas, muitas vezes graves, violências, tudo isso precisa ser trazido e de alguma forma vivido no tempo da campanha da fraternidade e além. Sim, sim, sem dúvida. E assim, os resultados esperados, padre, da campanha, em termos de impacto social e essa transformação positiva diante de tudo isso que você nos trouxe. A primeira coisa é que a gente precisa perceber que o caminho quaresmal, de modo muito especial ali, os 40 dias, né, essa peregrinação que todo o povo de Deus é chamado a viver durante esse tempo, a igreja nos ensina que a quaresma é como um grande retiro espiritual popular, né? Sim. Quer dizer, todo o povo de Deus, em casa, na igreja, no trabalho, durante o tempo quaresmal, vai viver esse retiro, né? Esse retiro e essa caminhada. Então, de alguma forma, a igreja percebe que a gente não caminha sozinho. É o Senhor que caminha conosco. E é Ele que produz os frutos em nós, né? Então, a primeira coisa é essa abertura à ação de Deus, que vai agir e que vai produzir os frutos em nós. Agora, na própria sociedade, na própria comunidade, a igreja pretende, né, com o tema e o tempo da campanha da fraternidade, aprofundar algumas coisas, né? A primeira delas é aprofundar a consciência de irmãos e irmãs. Depois, a necessidade do diálogo, por exemplo, né? Então, ele é um meio necessário para que a amizade seja construída. Não há amizade verdadeira sem diálogo. Não há amizade verdadeira sem respeito e compreensão do outro, né? Ou ao menos um esforço para compreender o outro. E esse respeito, como você já havia citado. E aí, em vista de um bem que vai além do meu bem próprio, né? Do meu bem particular, né? Um bem que vai além, que é o bem comum, que é também, na perspectiva da fé, o dom do reino, né? Nós caminhamos para o reino. Sim. Então, de alguma forma, o alicerce da campanha da fraternidade, de toda forma, é a pessoa de Jesus Cristo. Então, é na pessoa de Jesus Cristo, olhando para Ele, tendo os olhos fixos nele, que nós vamos, então, viver bem e caminhar para a Páscoa no tempo da campanha da fraternidade. Exatamente, com certeza. E para quem está nos acompanhando, que tem interesse nesse material de apoio, né, de divulgação, inclusive da campanha da fraternidade, até para poder saber um pouco mais sobre esse tema, como é que elas podem fazer, padre? No Brasil, a igreja, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, ela tem uma editora própria que é responsável por todo o material da campanha da fraternidade, né? Então, primeiro, na própria rede social, a CNBB, ela tem um canal no YouTube, o nosso regional também tem. Olha. Nós fizemos no ano passado, você pode até acessar, está lá no nosso canal, do Regional Oeste 1 da CNBB, aqui do Mato Grosso do Sul. Nós tivemos um seminário, 2 dias, com lives sobre o tema da campanha. Então, Olha. se você quiser conhecer melhor, né, o material está à disposição lá. E depois também outros materiais, outros subsídios que as edições CNBB publicam, né? Então, subsídio para família, para encontros de família, subsídio para encontro de juventude, nas escolas, na catequese, na universidade, além de outros mais, né? Outros subsídios da campanha da fraternidade. Além disso, todo ano a campanha tem um hino que marca a caminhada, ele é executado, cantado durante as celebrações, e também um cartaz, né, que traz a imagem, traz um pouco aí a temática daquele ano. Padre, geralmente tem uma coleta nacional no Domingo de Ramos em prol das atividades da campanha da fraternidade, né? Conta pra gente onde que esse valor ele é aplicado e como que ele é feito, essa distribuição nas várias dioceses do Brasil. Já há muitos anos, né, a campanha ela tem um gesto concreto, a gente chama, né? Então, aquilo que eu disse, fé e vida. Sim. E aí, então, esse gesto concreto, além daqueles que podem de alguma forma ser decididos, conversados aí em grupo, em comunidade, mesmo pessoalmente, a igreja convida cada pessoa no Domingo de Ramos
a trazer na sua oferta da missa o seu gesto concreto em forma dessa oferta, né? Então, é uma coleta feita em âmbito nacional, o Brasil inteiro participa dessa coleta, as missas de sábado e domingo também. E também nós temos um fundo nacional que administra esse recurso, é o chamado Fundo Nacional de Solidariedade. Se você entrar lá na página da CNBB, você vai ver lá Fundo Nacional de Solidariedade, da campanha da Fraternidade, e tem lá como que esse fundo é gerido, né? Como que a própria conferência, os próprios bispos participam das decisões a respeito desse fundo, e aí então são apresentados projetos. A cada ano existe uma comissão que se reúne para decidir como que esse recurso é aplicado, para onde é destinado, e tudo isso de forma transparente, né? Então lá no site do Fundo Nacional de Solidariedade você pode encontrar essas informações. Então são projetos sociais, projetos eclesiais, todos com critérios bem definidos mesmo para você poder conhecer melhor. Aqui, por exemplo, no nosso regional, nós tivemos agora recentemente um projeto que foi executado, foi colocado em prática com recursos do Fundo Nacional de Solidariedade. Olha que bacana, foi padre. Um projeto da pastoral carcerária, né? Olha. A pastoral que faz a visita e está sempre ali acompanhando a realidade do mundo do cárcere, né? Dos cárceres, especialmente aqui no Mato Grosso do Sul. A pastoral, com esse recurso, ela fez capacitação, encontros de formação, de espiritualidade, retiros com os agentes da pastoral carcerária em todas as dioceses do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Então, isso foi graças àquilo que você traz na coleta da campanha da Fraternidade no dia do gesto concreto, né, desse dia do gesto de solidariedade da coleta nacional. E com certeza vai estar lá na prestação de contas para quem quiser saber mais detalhadamente sobre esse trabalho que foi feito com essa coleta. Já Agora, está. Para finalizar, deixa uma mensagem para a gente da importância dessa questão da campanha da fraternidade, de nós trazermos esse tema, dessa relevância, né? Principalmente para a nossa vivência comunitária, padre. Tá certo. Olha, eu queria dizer então para quem nos acompanha, né, e acho que é muito importante que a gente aqui nesse espaço possa refletir sobre o tema da campanha. Para você, para todos que estamos vivendo a caminhada quaresmal, viva bem a quaresma, celebre bem a quaresma, participe da sua comunidade nesse tempo favorável, nesse tempo propício, nesse tempo de conversão. E aproveite bem o tema da campanha da fraternidade, tudo aquilo que a igreja oferece, os materiais, os subsídios, tudo isso que a gente tratou aqui, para você poder celebrar bem a Páscoa do Senhor e fazer isso ressoar ao longo do ano, ao longo da sua caminhada por todo o ano, né? Então, que a quaresma não se restrinja aos 40 dias, que a quaresma e a campanha não se restringam aos 40 dias, mas de alguma forma aquilo que você vive durante o tempo quaresmal, campanha, possa também reverberar no seu dia a dia, para que as nossas relações sociais sejam de alguma forma mais amigáveis, fraternas, solidárias, cheias de alegria, e que isso possa frutificar na sua vida, na vida da sua família, de todos nós. Padre André Nogueira, muito obrigada mais uma vez pelo seu mais um sim, né, aqui para a TV Imaculada, aqui para o nosso querido Viver com Fé e Saúde. Vamos deixar aqui mais uma lembrança para ti, vai ter várias lá lembranças do nosso Viver com Fé e Saúde, e mais uma vez, muito obrigada. Obrigado de coração, Deus abençoe. Estamos aqui sempre com as portas abertas para todos os trabalhos que vocês desenvolvem lindamente na CNBB, viu? Muito obrigada. Vamos para o intervalo? Voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. Aqui estamos de volta com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo mais uma vez ao Padre André. Muito obrigada por sua participação aqui no Viver com Fé e Saúde. Padre, falando sobre esse tema tão relevante, não pessoal, que é a campanha da fraternidade. Vamos nos unir e fazer valer realmente o tema deste ano na campanha. Muito obrigada, Padre querido. Um abraço para todos vocês aí. Bom trabalho, porque realmente, de fato, é bem acirrado, não pessoal?
Programa Viver com Fé e Saúde já está quase chegando ao final, mas sem antes a gente poder ouvir a dica do quadro Viver com Saúde. A nossa convidada, quem está conosco neste mês de fevereiro, é a psicóloga Flávia Soares, que fala lá de Minas Gerais. Que delícia, gente! E ela está falando sobre a importância de nós observarmos em relação à questão dos relacionamentos abusivos. Olha, um tema muito relevante também para a gente poder trazer aqui. Flávia, é com você. Eu sou Flávia Soares, psicóloga clínica, e a nossa dica de hoje para o quadro Viver com Saúde é sobre o tratamento das vítimas de relacionamentos abusivos. Bom, primeiramente é importante destacar que vivenciar um relacionamento abusivo é traumático. Isso quer dizer que a vítima, ao estar do lado do abusador, ela fica num estado de alerta constante. Isso quer dizer que o sistema nervoso ativa o sistema de luta e fuga do nosso corpo. Esse estresse pode ocasionar tanto depressão quanto ansiedade, o que faz com que a vítima ela possa ter sintomas de desrealização, ou seja, que ela comece a se desconectar com a realidade, ou despersonalização, em que ela começa a não ter esse senso de identidade e não saber quem é. Então ela chega no consultório para o tratamento com a impressão de que ela está perdendo a sua sanidade mental. Então um dos primeiros aspectos que a gente trabalha é justamente trazer a realidade para essa vítima, dizer para ela, né, o que é que ela passou a partir da abordagem clínica. Mais especificamente, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e ao trabalhar com traumas dentro dessa abordagem, a gente vai estar mapeando ali quais são os pensamentos que ela tem sobre si e conseguindo modificar esses pensamentos para que ela tenha pensamentos mais funcionais. Para isso, a gente vai dizer que existem algumas distorções cognitivas em que ela começa a construir a partir desse relacionamento abusivo, ou seja, uma distorção, uma crença em que ela acredita que é incapaz, que é insuficiente, que não tem valor, que não é digna de ser amado. E a gente começa a modificar essas crenças, essas distorções cognitivas e trabalhando também a regulação emocional, uma vez que ela fica extremamente deprimida, ativada emocionalmente no quesito da ansiedade, e a gente vai trabalhando esse manejo da regulação emocional, além de uma modificação do comportamento, ou seja, a gente pede para que essa vítima mantenha a distância. Se, né, é uma pessoa que ela consegue manter o contato zero, é o melhor, ou até mesmo um método que a gente chama de pedra cinza, que é distanciar desse abusador, uma vez que o abusador vai sempre distorcer a realidade e jogar a culpa nela. Então a gente vai trabalhar, além desses aspectos cognitivos e comportamentais, nós vamos também tentar trabalhar de alguma forma a construção do senso de eu a partir de uma conexão entre mente e corpo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente também vai trabalhar com oficinas de arte, de esporte, de música, para que ela consiga se reconectar e conseguir ter uma identidade de eu. Então, a partir disso, a gente vai mostrar para ela, né, assim, construir estratégias de enfrentamento, porque geralmente essa vítima é um codependente, e o codependente muitas vezes tenta agradar o outro, tenta controlar o outro também, tenta de alguma forma buscar aprovação. Então a gente vai trabalhar com uma psicoeducação nesse quesito, para que ela comece a construir estratégias de enfrentamento
para se relacionar com outras pessoas sem se colocar numa situação tão vulnerável. Bom, Claudinha, é isso. Muito obrigada e eu volto com você. Flávia, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui para o Viver com Fé e Saúde. Pessoal, o programa está quase chegando ao final e eu quero dizer para você, te convidar inclusive, para que você também possa fazer acontecer o Viver com Fé e Saúde. De que forma? Dando sugestões de pauta no 67993470532 e também nos ajudar a fazer crescer o canal da nossa querida TV Imaculada, que estamos no YouTube, que é o canal Rede Imaculada de Comunicação. Se você ainda não nos segue, clica lá em inscrever-se, clica para receber as nossas notificações, curte, comente, compartilhe, nos ajude a fazer crescer mais esse canal de evangelização, essa disponibilidade que nós temos do YouTube, tá bom? Então, muito obrigada por todos vocês que nos ajudam a fazer acontecer o Viver com Fé e Saúde e nos ajude também dando sugestões de pauta. Agora eu quero deixar um recado para todos vocês também que nos acompanham. Vocês sabem que a gente tem aqui me vestindo a Armilady Modas. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. As estampas, elas são exclusivas e vocês não têm ideia de como elas são desenhadas e pensadas, inclusive, em cada perfil de mulher, gente. O conforto que essa roupa nos veste é incrível. E outra coisa, essa questão da textura faz com que, na verdade, você não vista uma roupa transparente. Além de nos deixar elegante, além de nos deixar confortável, nos deixam cada vez mais seguras, gente. E olha só, esse tecido, ela é em crepe de malha e tem uma textura de linho, que é o que não deixa a roupa transparente e nos dá, sobretudo, essa leveza. Então, eu convido você a também ser Armilady Modas. O endereço é @Armilady Modas, que está no Instagram. São entregas para todo o Brasil. Tem também o contato 67999760465 e também o site www.armilady.com.br. Elegância, sofisticação, Armilady Modas, que são estampas exclusivas para você. E encerramos aqui mais uma vez o nosso Viver com Fé e Saúde. Sempre uma alegria muito grande quando nós nos reunimos para poder levar sempre o melhor para cada um de vocês. Fiquem com Deus, que Ele abençoe a sua semana com muita bênção, com muita prosperidade. Que vocês tenham uma semana recheada, produtiva, cheia da graça de Deus. Um grande abraço para todos vocês, te cuidem e salve Maria Imaculada!